O episódio de hoje é especial. Normalmente, ela está aqui para entrevistar outras grandes mulheres, mas hoje a entrevistada é ela. Ela é mãe, empreendedora, líder e o coração de tudo que faz. Uma mulher que transformou desafios em combustível para construir uma história incrível e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falar um pouquinho mais da minha vida, da minha história e também contar um pouco do projeto A Beleza em Cada História. Lê, conta pra gente como foi o começo da sua história profissional. Aos 16 anos de idade, finalzinho do 15 para 16, eu senti uma forte vontade de trabalhar. Eu queria muito poder comprar minhas coisas e pedi para o meu pai, que era médico e empresário, fundador do Laboratório Santa Luzia, um emprego lá. E eu comecei na recepção do laboratório, no local onde tudo acontecia, onde os clientes entravam, onde aquela energia toda bombava dentro da empresa. Aprendi muito por ali. E dali eu só fui crescendo, trabalhando, estudando e recebendo desafios para continuar na minha carreira. Passei por toda a empresa, desde a área administrativa até mesmo a área técnica. Fiz faculdade, pós-graduação, cursos e cheguei então ao cargo de presidência do laboratório. E nesse início, qual foi o maior desafio que você enfrentou? No começo da minha carreira, quando eu resolvi, novinha, ir trabalhar numa empresa familiar, eu tive alguns desafios relacionados a trabalhar numa empresa que eu não era uma pessoa normal, eu era filha do fundador. Aquilo me incomodava muito, porque era uma responsabilidade minha. Eu queria sempre provar que eu estava ali, o meu conhecimento, e trabalhar muito, eu me envolvia e queria mostrar muito mais do que eu acho que se eu fosse uma pessoa tradicional do mercado tal, eu mostraria. Ter um pai no meio da empresa, quando eu estava me dedicando nas reuniões e ele me chamava de filha e eu chamava ele de Dr. Zunino, porque ali dentro eu era uma colaboradora, eu era uma funcionária e eu não queria que as pessoas soubessem que ele era o meu pai, Então, para mim isso foi um grande desafio. Eu acredito que quem esteja aqui assistindo, que já trabalhou numa empresa familiar, vai entender muito bem o que eu estou falando. É uma cobrança, antes de tudo, nossa mesmo. Talvez algumas outras pessoas até cobrem, mas o principal é a gente cobrando da gente mesmo. Esse foi o meu grande desafio. Depois, eu tinha uma vontade de, por que não experimentar trabalhar em outra empresa para saber como é que era um mundo fora daquela realidade familiar. Mas eu tinha um grande desafio que vinha do meu pai. Depois eu entendi isso. Quando ele notava que eu estava querendo bater asas e voar, ele me fazia um convite para um novo projeto dentro da organização, né? E aí lá ia eu estudar e fazer aquele projeto que ele pedia, ele me envolvia naquilo, porque ele via que eu era movida a coisas novas. Mas eu sou muito agradecida, porque graças a isso, graças a esses desafios, eu realmente me dediquei, estudei e fui buscando cada vez mais conhecimento. E também comunicação com as pessoas, porque para eu conseguir desenvolver as novidades do mercado, eu precisava que as pessoas ao meu redor entendessem o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo, para que elas se juntassem a mim e juntos a gente conseguisse construir esse algo novo. Sobre o seu início de carreira, você tem algum momento marcante que tenha para contar com o Dr. Zunino? Eu tenho muitos momentos interessantes, marcantes, muitos. Dá para fazer um livro aqui falando sobre isso. Mas bem lá no começo, eu era bem jovem, e teve uma reunião que eu participei e eu fui um pouco estressada, meio italiana que nem ele, meio braba assim na reunião, respondi de mau jeito para outra pessoa que estava lá. Quando acabou a reunião, ele falou: Alexandra, na minha sala agora. E aí ele veio: minha filha, pelo amor de Deus,
Eu não quero que você fale assim com as pessoas, você tem que saber se comportar, você tem que ser paciente com as pessoas. Não importa se eu não consigo mais, porque eu já estou numa idade que eu acho que eu não mudo mais. Ele era bem italianão, né? Ele dava umas dessas assim. Mas tu é jovem, tu consegues mudar, tu consegue aprender. E aí eu ganhei uma bronca, gente. A partir daquele dia, quando eu estava em alguma reunião, alguma coisa, algum lugar profissional, eu tinha sempre que respirar bastante, porque eu tinha ali o sangue italiano nas veias correndo, mas aí eu lembrava dele brigando comigo e falando que eu tinha que manter a calma, que eu tinha que ser equilibrada. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E aí eu comecei a ter um pouco mais de equilíbrio, mas foi muito interessante, porque nós, como pai e mãe, a gente tem essa mania de querer, a gente vê muitas coisas nossas nos nossos filhos e a gente quer consertar, né? É meio engraçado isso. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Eu acho que foi muito válido porque eu consegui realmente ter um pouco mais de equilíbrio. Então lá uma vez ou outra eu meio que dou umas escapadinha, mas é bem menos do que era quando eu era jovem. E tem muita coisa legal daquela época, né? Quando eu comecei assim o laboratório, e ele sempre foi muito visionário, sempre investindo muito em novos equipamentos, mas naquela época já era super moderno. E quando eu comecei na recepção, tinha no andar de cima TI, e aí tinha um buraquinho no teto e uma cordinha. Eu falo isso sempre que eu posso, porque é muito divertido e engraçado. E aí a gente pegava, os resultados dos pacientes eram impressos e eles vinham por essa cordinha, aquelas pastinhas de arquivo assim, e descia por ali. Olha que super moderno na época. A gente entregava esses exames para os pacientes e aquilo era o máximo. Mas tem muitas histórias legais. Com a criação da Lazu, você mudou completamente de mercado. Conta pra gente como foi e tem sido pra você essa transição. Não acredito que tenha uma transição fácil, não acredito. Foi e tem sido uma transição difícil, não seria a palavra certa, mas diferente, que exige bastante de mim. Após 35 anos de área da saúde, após trabalhar numa empresa onde ela tinha setores bem organizados, ferramentas prontas depois de muito tempo de organização, de mercado. Eu começar numa empresa do zero, começar numa empresa que era a minha sócia, né? Quando eu comecei eu tinha a sócia, a Carol, que me inspirou por abrir esta empresa, e começamos nós duas. E aí a gente teve que estudar muito, eu continuo estudando até hoje, montando uma equipe, a equipe está crescendo, graças a Deus, né? A gente tem uma equipe maior agora, mas é tudo muito diferente. Eu tenho que aprender a me expor mais, falar mais de mim, trazer as mulheres mais para perto, para entender mais desse mundo da maquiagem. Apesar de a Lazu também trabalhar com saúde de uma forma ou outra, porque ela trata a pele enquanto embeleza, é diferente. Então é um desafio grande. Eu me pego muitas vezes pensando na minha gestão, nas minhas coisas, da época da saúde, do laboratório, mas muitas coisas do que eu vivi também servem para me ajudar nesse crescimento da minha própria empresa. Sabemos que trabalhar com e para mulheres é a sua missão. Hoje, com o projeto A Beleza em Cada História, você tem a oportunidade de fazer algumas entrevistas com mulheres inspiradoras. Como foi a criação desse novo projeto? Na verdade, esse projeto, ele tem origem há muito tempo atrás. Eu já trabalhava lá no endereço de Barreiros do laboratório, no Santa Luzia, e a gente tinha um auditório bem grande, onde a gente fazia reuniões e encontrava as pessoas para resolver alguma coisa, para trocar algumas informações. E eu sempre gostei muito, eu tive o hábito e sempre fui apaixonada por pessoas e fui desenvolvendo algo em mim que foi crescendo, que foi ouvir as histórias de mulheres. Então,
Eu sentava com muitas mulheres lá, as mulheres do cafezinho, as bioquímicas, médicas, as pessoas do financeiro, as mulheres da administração, todas que estavam lá fazendo parte, né, do nosso dia a dia. E eu ouvia as histórias delas, tinha várias histórias belíssimas, fortes, tocavam no meu coração. Aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, poxa, que vontade de fazer um negócio, um projeto com essas mulheres. De repente eu vou reuni-las no auditório, vou ouvir mais as histórias e a gente ajuda uma outra e tal, mas aquilo ficou e eu não sabia direito o que fazer. E passaram alguns anos e eu continuei amando ouvir as histórias e achando cada história muito legal, e veio na minha mente no ano passado, numa das minhas gravações com a minha querida Luna, que ela abre aqui, ela abre meu coração, ela faz a minha criatividade vir assim, bem legal. E veio esse projeto na mente e já veio com um formato pronto, assim. E hoje ele está aqui. E cada vez que eu escuto uma história, eu tenho mais certeza que a gente tem que ouvir mais e mais histórias, porque tem muitas coisas diferentes, tem muitas mulheres diferentes e tem muitas histórias de superação belíssimas, muito bonitas. Eu não sei nem falar, eu fico emocionada. Além de empreendedora, você é mãe, esposa, filha. Como você equilibra tudo isso? Uma das minhas entrevistadas, ela já falou que não equilibra, né? Quem que equilibra? Alguém equilibra? Se alguém equilibra, me avisa, porque eu quero saber qual é a fórmula mágica. Eu costumo falar que converso muito com as pessoas ao meu redor, que não existe ser humano perfeito, não existe perfeição. Então, a gente deve se cobrar cada vez menos e tentar trabalhar a felicidade na gente. Se tem um momento que eu preciso, que eu estou sentindo, que eu estou devendo algo na minha família, bate uma saudade da minha mãe, poxa, eu paro e penso assim, meu Deus, quanto tempo que eu não almoço com a minha mãe? Opa, acende a luzinha. Eu preciso almoçar com a minha mãe porque eu tô com saudade dela, tô com muita saudade dela. E eu ligo para ela ou mando uma mensagem e falo, quando é que a gente vai almoçar? Isso acontece com uma amiga, com uma tia. E se eu sinto isso na minha família, com os filhos, por exemplo, eu faço a mesma coisa. Eu converso com eles. Gente, eu tô achando que eu tô trabalhando demais e eu tô dando menos atenção para vocês. O que vocês acham? Vamos combinar alguma coisa juntos? Vamos sair para comer uma pizza? Alguma coisa assim? E assim vai. A vida da gente, ela vai tendo um balanço e cada momento é diferente. Então a gente precisa ver, eu tô precisando trabalhar mais agora, eu tô fazendo esse projeto, eu tenho que me dedicar. E aí daqui a pouco vai dar um sentimento ali que eu tenho que equilibrar mais naquele lado lá. Então assim a gente vai fazendo. Eu acho que não existe nunca um momento de equilíbrio total, mas a gente vai buscando esse equilíbrio e olhando cada vez mais para os nossos sentimentos. Aí funciona. Que conselho você daria para mulheres que, assim como você, têm o sonho de empreender, mas sentem medo de começar? O medo é uma palavra que ela existe nas nossas vidas, né? Quem não sente medo? Não existe pessoa que não sinta medo. Nós, seres humanos, estamos ali sempre com essa palavrinha rodeando e a gente tem que meio que investigar o porquê que ela está chegando perto. O medo, ele pode servir para alertar a gente de coisas que podem prejudicar a gente se a gente não tomar cuidado. Mas ele não pode nunca, jamais impedir que a gente faça alguma coisa. Então, se existe um sonho, se existe um projeto, uma vontade, a gente começa pegando um papel, um lápis, uma caneta e começa a rabiscar. Bota ali a vontade, as ideias, mistura tudo. Bota no papel, tira daqui para sair de dentro aqui da cabeça e coloca no papel. Olhou aquilo ali, faz sentido, pega a ideia principal e começa a organizar. Tá, para eu abrir esse negócio, para eu fazer isso aqui, o que eu vou precisar? Bom, eu vou precisar estudar um pouquinho sobre esse assunto. Talvez eu vou me aproximar de pessoas que já passaram por isso. E a parte de financeiro? Eu estou preparada? O que eu vou precisar? Escreve. Estudou, viu o que é? Bota no papel. Qual é o valor que eu vou precisar para iniciar?
Eu tenho condições de fazer isso sozinha ou não? Eu vou pedir ajuda ou não? E aí a gente tem que começar a se movimentar. Quando a gente vai movimentando, quando a gente vai conversando com as pessoas que já passaram por isso, que tem essa energia, que tem essa vontade de empreender, a gente vai carregando junto um monte de gente com a gente. É muito legal, é uma força mágica. Vai todo mundo andando e o negócio vai acontecendo. Passou um desafio, vem outro, vem outras pessoas. Tem pessoas que começam com a gente e no meio elas ajudam e vão para outro lugar, não tem problema, depois entram novas. Tem umas que estão lá no começo e vão até o final. Tem umas que ficam com a gente o tempo inteiro. Então, assim, comecem. Deixem o medo ali do ladinho para tomar cuidado, para fazer as coisas direitinho, mas comecem. O movimento vai gerar energia e vai fazer que aconteça. Que mensagem você deixa para todas as mulheres que estão ouvindo esse videocast e, muitas vezes, duvidam do próprio potencial? Duvidar do próprio potencial é algo interessante também. Se a gente parar para conversar com as pessoas, por isso que eu sou muito fã de conversar. Não precisa conversar reunir muitas pessoas e falar, conversa um pouco com a sua mãe, conversa um pouco com uma amiga que tem uma empresa, conversa. Pode ser assuntos individuais, com pessoas diferentes, mas troca essa ideia, porque duvidar da gente é algo que vem com o ser humano também. Perguntem para qualquer ser humano, pode ser o empresário mais rico do mundo. Ele já teve insegurança, ele já teve medo, ele já achou que não era capaz de fazer aquilo. Por alguns minutos passa isso na mente. Gente, isso é ser humano. Então, o importante é a gente identificar o porquê desse pensamento. O que faz a gente pensar que a gente não é capaz de fazer aquilo? O que eu preciso trabalhar em mim para realizar aquilo que eu quero? E aí eu vou buscar aquilo. Então, eu preciso fazer coisas diferentes que me deem mais segurança, cada vez mais segurança, para eu buscar a minha meta, o meu objetivo, o meu sonho. Eu fazendo isso, eu vou me tornando capaz. Cada passo que eu dou, que eu realizo, eu vou ficando segura. E assim, a nossa segurança ela vai crescendo. E mesmo assim, a gente estando num patamar legal, a gente tendo realizado algumas coisas, vai ter aquele dia que a gente vai se perguntar, mas eu sou capaz de continuar? São pensamentos que vêm na mente e a gente vai olhar e vai dizer, sim, por que eu estou pensando isso de novo? Vamos ver o que está acontecendo comigo? Olha para dentro, busca a resposta que vai encontrar. Ilê, o que você faz em situações que te dão medo, insegurança, incerteza, algo do tipo? Essa pergunta é danada. Nossa, eu tenho o meu porto seguro, né? Então, muitas vezes que acontece isso, eu tenho um baita marido em casa e geralmente eu chego em casa e converso com ele, muitas vezes eu choro, muitas vezes eu vou pro meu quarto quietinha, primeiro pensar, mas depois eu desabafo. E os meus filhos também costumam me acolher nesse momento. Eu procuro sempre ser uma mãe aberta e não vou ficar toda hora chorando as pitangas, apesar de eu ser canceriana e ser melodramática, como eles dizem, mas eu costumo abrir meu coração, né? Então, assim, tô chateada, tô triste por causa disso, eu acho que eu tenho que rever esse caminho que eu tô tomando. E é impressionante que quando a gente abre o coração para as pessoas que a gente mais ama e que amam a gente, a resposta vem, o carinho vem, o amor acompanha, a energia desse amor vem junto. E passa algumas horinhas, eu já estou novinha em folha e pronta para seguir em frente. E para finalizarmos, se você pudesse resumir o que o seu trabalho e a sua história representam em uma frase, qual seria? Seria força, fé, muita fé. Fé em Deus e fé na gente. Determinação e muito amor. Muito amor. Essa seria a frase. Mas para continuar um pouquinho, o amor, ele é encantador, ele é mágico, ele envolve as pessoas, ele envolve as situações. Quando a gente abre o coração e fala o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente pretende, as coisas acontecem. Então o amor está sempre comigo, graças a Deus, e ao meu redor, nas pessoas que estão perto de mim.